Salve, salve rapaziada, Rafa Albano aqui e hoje é um dia muito especial porque eu e a minha equipe, como vocês viram aí no título, nós encontramos a patente oficial de um dos maiores aplicativos de relacionamento para trazer esse conteúdo exclusivo aqui para vocês, tá? Caso você não saiba o que é uma patente oficial, é basicamente o código-fonte com os segredos por trás do algoritmo do Tinder. Por que isso é tão relevante? Porque homens que não conseguem ter resultados em aplicativos de relacionamento, que sempre reclamaram do princípio de Pareto, que as mulheres são muito exigentes e que eu não consigo ter matches porque eu não sou bonito, hoje a gente vai trazer para vocês a verdade por trás do algoritmo que faz com que o seu perfil seja ou não seja recomendado. Ao contrário do que muitos outros produtores de conteúdo ou pessoas pensam, que é meramente aparência, inclusive era o que eu pensava, a gente descobriu que não. E antes de apresentar para vocês quais são as melhores dicas para você montar no seu perfil, como fazer para o seu perfil ser recomendado pelo próprio algoritmo do Tinder para várias mulheres, eu quero que vocês saibam que os meus alunos que já estão aplicando isso estão tendo excelentes resultados, tá? A gente tá com uma média muito alta de assertividade nos perfis que a galera tá criando. Inclusive, tem gente achando que é até hack, olha só. O cara usou o que a gente ensina. Que loucura, deixei o celular do lado por 2 horas. Isso nunca tinha acontecido, parece um hack, tá? E antes que vocês pensem que eu estou blefando, eu vou mostrar para vocês aqui que de fato eu tenho aqui, tá? Essa patente oficial, tá? Aqui você pode ver aqui algumas imagens, tem algumas explicações. É um documento bem extenso que diz bastante aqui sobre como o algoritmo funciona e o sistema de pontuação, tá? Eu não vou revelar isso aqui, tá? Eu não vou revelar minha fonte, eu não vou revelar como eu consegui isso e muito menos aonde encontrar isso, tá? Por quê? Primeiro de tudo que foi eu que descobri, então eu quero manter isso aqui. Eu vou passar para vocês as dicas, mas eu quero manter isso aqui a princípio comigo. Por quê? Porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, outros produtores de conteúdo vão pegar esse conteúdo e vão reivindicar que foram eles que descobriram. Porque tem gente que adora me copiar, e eu sei que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então que pelo menos eles tenham o trabalho de procurar também, certo? Mas eu quero que vocês também reconheçam que eu fui o primeiro cara que trouxe esse tipo de conteúdo, porque tem muita gente por aí que fala que, eu sou casado, que eu não tô na prática, mas o que não podem negar é que eu sou um dos caras que mais estuda sobre esse mercado, que eu tô sempre trazendo atualizações e que eu tô sempre buscando coisas novas pra vocês. Por quê? Porque isso aqui é a minha vida, eu me dedico a trazer resultados pra vocês. É por essas e outras que os meus alunos constantemente têm resultados como esse. Rapaz, tá funcionando mesmo, excluí o meu perfil, comecei de novo, ajustei algumas fotos, fiz essa madrugada. Até agora, 5 matches e 3 curtidas, ou seja, o cara fez o perfil dele de madrugada. Era 8 da manhã, ele já tinha 5 matches e 3 curtidas, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui dá resultado, tá? A gente tá com um conteúdo novo que tá sendo justamente para mapear esses segredos e eu vou apresentar isso aqui para vocês, certo? Então, pega papel e caneta, anota se você quiser, já deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E sem enrolação, bora começar. Bom, vamos lá. O documento oficial do Tinder intitula Matching Process System and Method, registrado pelos fundadores e engenheiros da empresa, Chantão e tal. Beleza, foda-se o nome deles, né? O documento revela detalhadamente a arquitetura técnica e as regras de negócio dos algoritmos que o Tinder utiliza para calcular a relevância, selecionar perfis, ranquear usuários e determinar quem aparece para quem no aplicativo. Detalhe, galera, isso aqui é um resumo que eu escrevi baseado com o que eu entendi e com a ajuda da inteligência artificial que a gente botou lá para filtrar as melhores dicas, tá? Então isso aqui é apenas um resumo. Dentro do documento tem muito mais informação, tá? Abaixo está uma avaliação detalhada, dividida por tópicos estratégicos contendo as informações e mecanismos internos descritos na patente, que diretamente interessam a quem deseja maximizar as visualizações e número de matches. Ou seja, se você usar isso aqui, meu filho, vocês têm que entender que usar isso aqui é uma vantagem muito grande com relação a quem não tem acesso a esse conhecimento. Detalhe, tá? Detalhe muito importante. Utilizar isso aqui, além de te recomendar para mais mulheres, vai te recomendar para mulheres melhores. E eu vou explicar isso lá no final, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o algoritmo de ordenação e pontuação do Tinder. A patente revela que o Tinder calcula a pontuação de um perfil na hora de decidir a ordem de exibição na tela, deck, dos outros usuários. O sistema atribui pontos ponderados a diversas ações e coincidências, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, que é uma coisa que todo mundo pensava, é que a coisa mais importante do Tinder é as fotos. Não é. Dá uma olhada no sistema de pontuação aqui, eu vou ler detalhadamente para vocês, mas a gente pode ver aqui que 33 milhões de pontos são atribuídos à legibilidade da bio superior e compatível. Ou seja, ter uma bio cujo índice de legibilidade seja compatível ou ligeiramente superior ao do observador é o fator de maior peso individual do algoritmo. O que significa isso? Traduzindo isso aqui, tá? Basicamente, você ter uma bio que é compatível com o interesse das outras pessoas
E isso explica muito de por que estamos tendo tantos resultados positivos dos nossos alunos no meu método novo chamado Rei dos Matches. Por quê? Porque a gente foca muito na construção da bio ideal, com muitas informações sobre você, tá? E que mostram que você é compatível com outras mulheres. Isso explica por que a bio do Matheus teve 55 mil matches. Aquele cara que teve a conta bloqueada pelo Tinder, que ele teve que entrar na justiça. Eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre ele, tá? Então, 33 milhões de pontos, tá? Segundo no ranking, a pessoa já deu like em você. Então, quanto mais likes você recebe, tá? Se o usuário curtiu o seu perfil anteriormente, você recebe um impulso massivo de pontuação para aparecer nas primeiras posições na fila dele. Ou seja, quanto mais likes você recebe, mais o seu perfil é impulsionado para outras mulheres. Mas você pode ver que é 16 milhões de pontos. Basicamente metade da pontuação da importância da sua bio. Então aqui, ó, se você não sabe escrever uma boa bio, se você não consegue melhorar a sua bio, ter criatividade, é por isso que você não consegue ter os resultados que você quer. E os perfis masculinos que eu vejo, a maioria, são bios sem graça, desinteressantes, genéricas, e isso faz com que o seu perfil fique invisível dentro dos aplicativos, tá? Recomendação de amigos em comum, isso aqui também é muito importante, tá? 8 milhões de pontos, tá? Perfis sugeridos ou conectados via rede social ganham grande prioridade de exibição. Meu amigo, se você tem um Instagram que não tem muitos seguidores, você conecta ele no Tinder, isso pesa contra você. Agora, se você tem muitos seguidores, isso pesa a seu favor, certo? Então, vocês precisam ter essa conectividade boa e também ter um perfil do Instagram agradável para que isso gere impulsionamento para o seu perfil. Visualização detalhada do perfil, 2 milhões de pontos. Quando alguém clica para abrir e ler a bio, fotos completas de um perfil. Esse perfil ganha prioridade. Por isso que a gente, dentro do nosso método, ensina você a botar gatilhos de curiosidade nas fotos, jogando para bio, e na bio, jogando para as fotos. Porque quando a pessoa clica para entrar no seu perfil, você ganha prioridade. Similaridade com sementes que você curtiu. 1 milhão de pontos. O Tinder analisa os perfis que você curtiu no passado e pontua altos perfis semelhantes, ou seja, compatibilidade, tá? Isso aqui não tem muito como a gente analisar, basicamente é você dar like nas outras pessoas e torcer para que o perfil delas seja relevante e que faça com que o Tinder te indique outras pessoas. Isso aqui não tem muito como mexer, não tem muito como descobrir, tá? Agora vamos lá, coincidências em filtros de estilo de vida e preferências. Mesma atitude e preferência sobre filhos, 500 mil pontos. Preferência sobre cigarro, pessoa que fuma, quando bota que fuma ou que não fuma, 260 mil pontos. Preferência sobre álcool e bebidas, 131 mil pontos. Pets e animais de estimação, isso a gente ensina também que é legal colocar, 65 mil pontos, não é tão relevante. Respostas iguais, must have, requisitos essenciais, 32 mil pontos. Crenças e religião, 16 mil pontos. Visão política, 8 mil pontos. Isso aqui eu recomendo que você não coloque, porque não vale a pena, ainda mais por ser só 8 mil pontos, não compensa, entende? Não compensa. Interesses esportivos, dieta, ambição e outros hábitos também somam pontos progressivamente. Então, galera, não tem como muito fugir que a qualidade das suas fotos e a qualidade da sua bio, né? Aqui a qualidade da sua bio e a qualidade das suas fotos é o que mais conta. E também a relevância do seu perfil nas redes sociais para gerar aquele impulsionamento extra. E outras coisinhas mais podem adicionar, tá? Vamos lá. Scores de atratividade física imputada, o nível do perfil. A patente descreve o funcionamento do cálculo interno de atratividade, ou seja, aqui entra a questão da aparência, tá? E aí tem a taxa de visualização versus taxa de curtida. Então, assim, quando você entra no aplicativo, a mulher olhou seu perfil, ela vai curtir ou ela não vai curtir, certo? Quanto mais vezes as pessoas curtirem, mais o seu perfil aparece para outras pessoas, tá? Então, o Tinder registra quantas vezes seu perfil apareceu contra quantas vezes ele foi aberto e recebeu um like. Então, quando o seu perfil aparece pra garota e ela não dá like, já começa a pesar positivo. Por isso que é importante, assim que você instalar o aplicativo ou criar o seu perfil, isso a gente também ensina no nosso método, tá? Você utilizar alguns gatilhos iniciais para você logo bombar o seu perfil inicialmente, para que essa taxa de visualizações versus curtida seja bem positiva. Atratividade por associação. Se o perfil tem alto engajamento em conjunto com outros perfis de alta atratividade, a atratividade desse perfil é herdada e ponderada para calcular o seu nível. Ou seja, não tem muito como contar isso aqui. Basicamente, é da sorte das pessoas que te deram like terem muito like também. Então não tem muito como contar. Pareamento por níveis semelhantes. O algoritmo tenta parear usuários com níveis de atratividade próximo. Então, se você só tá dando match com feia e gorda, talvez é porque você é feio e gordo, tô brincando. Mas é o que eles estão dizendo aqui, né? Pareamento por nível semelhante. Impacto prático. Quanto mais alto o seu score de atratividade para as pessoas de score de atratividade mais alto, mais você será exibido. Vamos lá. Terceiro aspecto aqui. Análise de texto da bio. Readability score e nível educacional. Aqui entra erro de português, pontuação,
tá? Então assim, ó, o Tinder não apenas lê as palavras da sua bio, mas ele aplica algoritmos de análise textual como Fresh Kindcage Reading Ease e Flash Kindcage Grade Level e Gunning Fox Index. O sistema avalia a média de palavras por frase, total de sílabas e vocabulário para estimar legibilidade, nível educacional e até indícios de ansiedade ou inteligência do usuário. Então a forma que você escreve vai ajudar também na forma que você é indicado para outras mulheres. Então se você só tá dando match com casqueira e com mulher burra, é porque provavelmente o algoritmo pensa que você é meio burro também. Então você tem que melhorar esse texto aí para você melhorar os seus resultados. Perfis com legibilidade equivalente tendem a ser mostrados uns aos outros. Impacto prático. Bios vazias ou compostas apenas por emoji perdem a oportunidade de pontuar no sistema de legibilidade. 33 milhões de pontos. Escrever textos articulados e bem estruturados amplia a visibilidade. E novamente, galera, não sou eu que tô falando isso aqui, são os próprios criadores do aplicativo mostrando como o algoritmo deles funciona, tá? Flexibilização de filtros, como burlar limite de distância de idade. Uma das descobertas mais marcantes da patente é que os filtros configurados pelos usuários não são absolutos. Então, se o usuário define que quer uma pessoa no máximo 50 km, o algoritmo pode ignorar essa restrição caso encontre um perfil com alta compatibilidade, por exemplo, mais de 5 palavras-chave em comum, alto score da atividade ou mesmo objetivos de vida. Ou seja, ele vai esquecer o seu filtro de distância e indicar uma pessoa com alta compatibilidade para você. Nesses casos, o sistema recalcula a distância percebida, tratando uma distância real de 80 km como se fosse 15, para incluir a pessoa no feed de usuário. Impacto prático. Ter um perfil altamente otimizado permite que você apareça para pessoas que estão fora do seu raio geográfico ou fora da sua faixa etária que foi estipulada lá no algoritmo, tá? Mecanismo de sementes, seeds e aprendizado do seu gosto. Cada vez que você dá like, envia uma mensagem ou interage com alguém, essa pessoa se torna uma semente para o algoritmo. O sistema busca outros usuários no banco de dados e calcula o Commonality Score, comparando-os com as suas sementes. Então, quando você dá like em alguém, o que o algoritmo faz? Ele vê pessoas parecidas com aquela que você gostou e te joga outras pessoas. Se os usuários costumam dar like tanto na sua semente quanto um perfil do X ou Tinder, quanto em um perfil do X, o Tinder conclui que ambos possuem apelo estético físico similar e passa a recomendar o perfil X para você. Ah, não, perfil. Achei que era o perfil do X do Twitter. Não, não tem nada a ver. De novo, se usuários costumam dar like tanto na sua semente quanto em um perfil X, o Tinder conclui que ambos possuem apelo estético físico similar e passa a recomendar o perfil X para você. Então ele vai avaliar que você deu like naquela. É mais ou menos o que eu expliquei, né? O Tinder aprende o seu padrão estético com base em quem você interage. Dar likes aleatórios ou desorientados descalibra a sua precisão das recomendações. E aqui tem outras dicas, tá? Fate Characteristics, efeito destino sincronicidade. O Tinder varre o perfil dos usuários em busca de coincidências específicas para criar uma sensação de destino ou familiaridade. O sistema compara dados como iniciais do nome, dia, mês, ano. Olha só que interessante, cara. Local de nascimento, profissão dos pais, faculdade e hobbies em comum. Perfil com coincidências de destino recebem pontuação extra para aparecerem no feed um do outro e podem gerar notificações direcionadas. Vocês dois nasceram no mesmo mês. Algoritmo de idade e gênero. A patente revela que o cálculo de pontuação por idade varia de acordo com o gênero. Para homens buscando mulheres, pontuação máxima é atribuída quando o homem é 1 a 5 anos mais velho que a mulher, 50 pontos. A pontuação cai gradativamente se a diferença for maior ou se a mulher for mais velha. O sistema ajusta a tolerância à diferença de idade e renda de forma assimétrica para homens e mulheres, com base nos dados empíricos e comportamento da plataforma. Tu vê, cara, eles levam em consideração a idade também. Lote de exibição e ações obrigatórias. O sistema do Tinder funciona apresentando um lote limitado de perfis por vez. Por exemplo, um baralho de 10 a 5 cartões, que devem ser perfis, né? O aplicativo aguarda o usuário interagir e dar like, dislike ou abrir a bio com esses perfis antes de gerar ou ordenar um próximo lote. Então, isso explica também por que muitas vezes você instala o aplicativo, não tem like com aquelas pessoas, e aí parece que não dá mais like, não dá mais match com ninguém, e o seu perfil fica invisível. Eu vou dar uma sugestão para vocês e no final eu vou explicar uma coisa muito importante também, tá? Essa interação em lote é usada para alimentar em tempo real modelos preditivos com regressão logística, que ajustam quem serão os próximos perfis a serem mostrados, né? Então, aqui tem um resumo, né? Preencha a bio completa e articulada, preencha todas as tags de estilo de vida, aquela se você fuma, se não fuma, se quer filho, se não quer filho, se tem animais de estimação, bebida, enfim. Incentive a abertura do perfil, use fotos com primeira frase que mostrem, isso aí é uma dica de edição que a gente ensina no conteúdo lá também. Seja seletivo com seus likes, porque os seus likes são sementes, e sempre dê o primeiro like. Se você curte alguém primeiro, o algoritmo insere você no topo do feed dessa pessoa, certo? Então não tem vergonha de sair dando like em muita gente, mas sempre usando, né, o contexto ali do... O contexto, né, de dar like em pessoas que você gosta e que você se interessa. Pessoal, vamos lá. Novamente quero mostrar para vocês os resultados que a gente está tendo aqui. Por exemplo, esse rapaz aqui que eu tô mostrando o print agora, ele fez a bio dele exatamente hoje.
Hoje ele me pediu recomendações de fotos, ele fez a bio dele, ele foi trabalhar. Agora, umas 3, 4 horas depois, ele me mandou isso aqui. Que ele nunca tinha usado o Tinder, tá? Ele teve 99 curtidas. Ele nem sabia o que eram essas curtidas. É porque assim, ó, ele nem chegou a dar like das mulheres. Só as mulheres deram like nele, tá? E ele nem consegue ver as mulheres, a não ser que elas dêem match agora, que ele dê like nelas e receba um match. Mas aqui, ele já tem 99 pelo menos, tá? Porque pode ser muito mais, pode ser 100, pode ser 150, pode ser 200, porque trava no 99 ali. Então o cara fez o que a gente ensina. Em 3, 4 horas ele tem 99 mulheres, no mínimo, a fim de interagir com o perfil dele. Isso aqui é absurdo, tá? É simplesmente absurdo. Outra aqui, ó, já mostrei pra vocês essa daqui, ele falando que o perfil dele tá funcionando, que ele teve muitos likes, e galera, a galera que tá no nosso grupo tá tendo muito like e muito resultado, como eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Tem muitos outros prints, tá, da galera falando que teve resultado. Por que tá dando resultado tanto esse nosso método? Por quê? Primeiro de tudo, o que a gente fez? A gente mapeou o perfil do Matheus. Quem que é o Matheus? É o cara lá que teve 55 mil matches no Tinder. A gente criou uma versão mais, como é que eu posso dizer? A gente criou uma versão, algumas variáveis de como você criar um perfil igual ao dele pra você ter os resultados que ele teve. Claro que você não vai ter 55 mil matches, porque o cara é recordista mundial na parada. Mas, você pode ter sim muitos matches, e se você tiver 1% dos matches que ele já teve, meu amigo, é 5 mil, acho que é, né? 5 mil, né? Não, 5 mil não. Se você tiver 1% é 500 matches, é isso, né? Se você tiver 10% é 5 mil. Então, acho que é mulher o suficiente pra você desenrolar na internet, né? O que mais? Cara, a gente começou a perceber uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei pra vocês que vocês vão dar like com várias mulheres, vão dar match com várias mulheres e mulheres melhores? O que a gente tá percebendo? Utilizando o nosso método, galera, você vai dar match com mulheres que dão match, mulheres que respondem às mensagens, mulheres que aceitam convite para sair mais facilmente e, por último, mulheres que acabaram de instalar o aplicativo. A gente está percebendo um padrão que, para alguns dos meus alunos que acabaram de instalar o aplicativo, apareceram as mesmas garotas que pessoas que moram próximo, na região de São Paulo, eles deram like com as mesmas garotas. E conversando com elas, eles descobriram que elas recém tinham instalado o aplicativo. Isso era uma coisa que o Matheus também tinha dito pra mim quando eu conversei com ele. Ele falou, cara, eu dava muito match com mulher que acabou de instalar o aplicativo. E é muito bom isso porque baixa concorrência, elas respondem a mensagem e elas aceitam convites pra sair. Porque elas ainda não sofreram aquela frustração de, sabe, se decepcionar com um cara, porque elas acabaram de entrar no aplicativo, então tem pouca concorrência, elas estão loucas pra sair, elas estão loucas pra transar. Então, assim, cara, a gente tá simplesmente revolucionando. Eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Basicamente, um pouco do método que a gente desenvolveu, que é o Rei dos Matches. Ele, no momento aqui, pessoal, ele tá com 13 aulas, como vocês podem ver aqui, tá? Só que eu já tô lançando novas aulas baseadas na patente, porque tudo isso que a gente fez e todos esses resultados que os meus alunos tiveram, que eu mostrei pra vocês, não foi com a análise da patente, porque eu acabei de descobrir isso aqui e já vim trazer conteúdo pra vocês. Isso aqui, pessoal, foi simplesmente com o método baseado no perfil do Matheus. Agora eu vou adicionar novas aulas explicando como você explorar essa descoberta que a gente fez na patente para você melhorar, tá? Então aqui, entendendo a estratégia, a descrição do perfil, as fotos do seu perfil, ganchos de princípios e valores, demonstração de valor social, lifestyle variável, tudo isso para você criar a sua bio, tá? E aqui a armadilha da gula, exemplo de call to action, o que fazer se não der certo, a gente tem estratégias. Pô, porque teve aluno meu, eu sou honesto com vocês, teve aluno meu que montou um perfil e a princípio não deu resultado. Ele veio até mim, a gente analisou, decidiu mudar. Cara, na segunda tentativa ele explodiu de dar like, entendeu? De dar match. Então isso pode acontecer, a gente tá lidando com um algoritmo, a gente tá lidando com dinâmicas sociais, então pode funcionar, mas também pode não funcionar. Mas a nossa diferença é que se não funcionar, a gente traz novas atualizações e a gente traz novas variáveis para vocês testarem, entendeu? Então aqui também tem dicas de referências para boas fotos, como editar fotos pelo celular e como editar suas fotos com inteligência artificial. Pessoal, esse conteúdo aqui tá na promoção por menos de R$100. Se você acha que não vale R$100 para você ter acesso a todo esse conteúdo, para você ter acesso provavelmente a vários contatinhos de mulheres gatas no seu perfil, no seu celular, para você trocar ideia, para você treinar sua comunicação, para você levar para um encontro, para você curtir, sair, ou até mesmo para você se relacionar. Vários alunos meus, cara, vários alunos meus e vários amigos meus começaram a namorar e casaram com mulheres que eles conheceram nos aplicativos, tá? Então, fica aí a recomendação, eu vou deixar no link da descrição e do comentário fixado esse
o link para esse conteúdo pago, tá? Custa menos de R$ 100 para você ter acesso a toda esse conhecimento que vai transformar o seu perfil, eu garanto, certo? Se você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta, não tem problema nenhum com isso, fechou? Mas fica aí a recomendação, espero que vocês gostem. Clica aí no botão abaixo para conferir, tamo junto. Qualquer dúvida, deixa os comentários. Tamo junto e valeu.